Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora do nazista do Flávio Dino, que, como seus coleguinhas lá na Alemanha, resolveu queimar livros, né? Proibir livros porque continham coisas que ele não gostava, ideias que ele não gostava ali, né? Veja, eu também achei que os livros estavam errados, tá? Foi um absurdo o que está escrito naqueles livros, mas a grande questão é a seguinte: justifica você tirar um livro de circulação, tirar uma opinião de circulação? O que o Flávio Dino traz é aquela velha desculpa de que, não sei quantos homossexuais são mortos e não sei o que lá e não sei o que lá. E não, as pessoas. É um absurdo também que homossexuais sejam mortos, não tem lógica isso. Pessoas devem ter o direito de viver a vida delas do jeito que elas quiserem, desde que elas não agridam a propriedade privada de ninguém. Então é um absurdo morte de homossexuais e LGBTQ, mas uma coisa não tem ligação com a outra. Essa ideia desse pessoal é justamente de forçar esse limite entre a palavra e a violência e dessa forma deslegitimar qualquer outra ideia diferente da ideia deles, né? Vamos entender esse caso aqui, porque, bom, o próprio Flávio Dino disse que não é insulto chamar alguém de nazista. Eu chego à conclusão de que é porque ele talvez goste de ser chamado de nazista. Ele está fazendo coisas que nazistas faziam, não é mesmo? Essa notícia foi sugerida por Filho do Peter Não Reconhecido, Casanova e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, novisãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Bom, o Flávio Dino determinou a retirada de trechos de livros jurídicos com teor homofóbico e discriminatório. Tem duas grandes lições nisso daqui. A primeira, é lógico, é o absurdo da decisão, uma decisão de censura, porque por mais que eu concorde que as ideias são ideias idiotas, são ideias que não deveriam estar a ser discutidas nesse nível, eu acho que as pessoas têm o direito, né? A liberdade de expressão é justamente para as pessoas falarem aquilo que eu acho absurdo, que eu acho que não devem falar, mas deixa elas falarem, elas têm o direito de expressar a opinião delas, até para serem argumentadas, né, terem argumento em contrário, ter outro ponto de vista em cima desse assunto, né? Dessa forma você consegue tirar essas más ideias de circulação. Se você proíbe simplesmente as pessoas de falarem sobre isso, aquelas ideias erradas ficam internalizadas na cabeça das pessoas e você não consegue argumentar contra elas, a situação fica muito pior no final das contas. Então, uma lição é o absurdo da decisão do Flávio Dino. A outra lição é o efeito Streisand. Mais uma vez, esse pessoal do PT, esse pessoal esquerdista, se mostra inepto no que tange a internet, no que tange a informação descentralizada, né? O Flávio Dino proibiu os livros. Eram 4 livros técnicos de uma editora pequena, que não tem nenhuma visibilidade. Eu nem sabia dessa editora, nem sabia desses livros. Ninguém, aliás, sabia desses livros dessa editora. Você quer apostar como agora essa editora vai vender esses livros igual pãozinho quente, né? Vai vender pra caramba isso daí. Já deve ter PDF circulando na internet disso daí. Vai ser muito mais... Criou-se uma onda muito grande em cima desses livros exatamente porque o Flávio Dino proibiu eles. Ou seja, o que ele acha que ele fez com essa história toda, né? No final das contas, deu um tiro no pé devido à burrice institucional desse pessoal esquerdista, né? Então tá aqui, ó. O Flávio Dino determinou a retirada de trechos de livros jurídicos com teor homofóbico e discriminatório. Segundo os trechos das obras destacadas na decisão, falam em legitimação da demissão de funcionários afeminados, mal do homossexualismo, onda arco-íris que quer direcionar outras cores a esse inferno maléfico da podridão humana, prática doentia do homossexualismo, entre outros exemplos, né? E, de novo, acho tudo isso aqui um absurdo, não sei o que lá, acho que são opiniões que as pessoas não deveriam ter, de fato. Gostaria que não houvesse homofobia no mundo, que não houvesse esse tipo de prática. Mas, de novo, olha só a decisão do TRF4 como é que foi sensata. Na decisão que negou a retirada dos livros de circulação, o TRF4 entendeu que, não obstante os aspectos estilísticos pouco elegantes, as obras em análise não têm potencial para disseminar ódio sexista ou homofóbico, pois a veiculação de defesa de ideias por meio de linguagem deselegante não caracteriza ofensas outras, hipótese que concretamente está garantida pela liberdade de expressão. Ou seja, o TRF4 entendeu de forma muito correta, como eu entendo também, que ok, o livro falou uma merda, o livro é uma besteira, ninguém deveria ler esse livro, mas a verdade é que isso aí é liberdade de expressão, a pessoa está discutindo uma ideia. Em momento algum, o livro fala em, vamos lá atacar não sei quem, vamos lá botar fogo em não sei quem, não sei o que lá. Isso é chamada violência, isso é ameaça, isso é incentivo à violência. No caso aqui, não, no caso aqui eram críticas que você pode concordar, pode discordar delas, eu discordo, mas não envolvem violência diretamente, né?
Mas aí o Flávio Dino entendeu que não. Aqui, o Dino ressaltou a importância dos direitos constitucionais da liberdade de expressão e da livre manifestação do pensamento, mas afirma que a Constituição também impõe a responsabilização civil, penal e criminal em casos de desrespeito à dignidade humana. E aí que eu lembro para vocês aquele velho problema dos direitos de segunda geração, né? Que eu já falei com vocês como é que isso é o grande truque que os justpositivistas fizeram para justamente anular o benefício que foi criado com os direitos humanos, né? Em determinado momento na história do direito ocidental, principalmente, foi criado a ideia dos direitos humanos, que são direitos individuais, são direitos, por definição, que não entram em conflito com nada, que é o quê? É o direito a você ter a integridade física sua, o direito à propriedade privada e o direito à liberdade. São só esses três direitos, não tem mais direito nenhum, tá? Esquece todo aquele artigo 5º da Constituição Brasileira, que tem 215 direitos ali, sei lá quantos direitos que tem lá. Só tem três, na verdade. É o direito à sua integridade física, o direito à vida, o direito à propriedade privada e o direito à liberdade. Só esses três que existem de fato. Agora, o que acontece nessa história? Como é que você faz, você sendo um positivista, querendo que o Estado vá para cima do indivíduo, como é que você faz? Você não pode tirar esses direitos. Se alguém fizesse uma lei, né, uma Constituição não garantindo o direito à vida das pessoas, o pessoal ia achar estranho, não ia gostar, né? Então, o que eles inventaram? Eles inventaram direitos de segunda geração, que são os direitos à dignidade da pessoa humana, direito ao trabalho, direito à educação, direito a não sei o que lá, direito a não sei o que lá. Um monte de coisas que não são direitos de verdade, porque para pensar. Tem gente que mora na rua. Se o governo desse direito à habitação, por que tem gente que mora na rua? Por que a pessoa não vai lá no governo e o governo não dá uma habitação para ela? Por que tem gente que morre no SUS? Né? Teoricamente você tem direito à saúde, mas a maior parte, a imensa maioria das pessoas que vão no SUS chegam lá e não conseguem tratamento. Então, ou seja, o que acontece nesse caso? Né? Ou seja, não são direitos de verdade, são letra morta, porque direitos só são três, e são jus naturais, não é a Constituição que te dá, não. Você já nasceu com esses direitos e vai morrer com esses direitos, que é o direito à vida, o direito à propriedade privada e o direito à liberdade de expressão. E o direito à liberdade, de forma geral. Fazer tudo desde que você não agrida a propriedade privada de outras pessoas, né? Ou seja, e o que garante esses direitos? Não é papelzinho, não é a Constituição, é a sua autodefesa. Você tem o direito de revidar caso qualquer um desses três direitos seja ameaçado. É assim que funciona direito natural. Então, esse troço de direitos de segunda geração, eles acabam servindo exatamente para isso, para relativizar os de primeira geração. Foi exatamente o que eles fizeram na pandemia. Disseram, não, mas a população tem o direito à saúde, portanto, o seu direito à liberdade pode deixar para lá. Repararam o truquezinho deles? Como é que eles pegaram os direitos que são absolutos, absolutos. Ninguém pode ser privado da liberdade por motivo nenhum, por nada. E aí, agora não, mas espere, mas tem o direito à educação, o direito à saúde. O direito à saúde é tão importante quanto o direito à liberdade, então você pode limitar a liberdade pelo direito à saúde. Esse é o grande problema desses direitos, entre aspas, de segunda geração. Aí depois inventaram o direito de terceira geração, já se falam em direitos de quarta geração, uma lambança toda. Por quê? Porque eles querem sempre relativizar os direitos naturais, relativizar o indivíduo para dar mais poder para o Estado no final das contas, né? E foi exatamente o que fez o Flávio Dino nessa decisão aqui, ó. Essa casa possui consolidada jurisprudência sobre a importância da livre circulação de ideias em um Estado democrático. Porém, não deixa de atuar nas hipóteses em que revela a necessária intervenção do Poder Judiciário em casos de abuso. Ele lembrou, aqui olha só, o ministro lembrou que no Brasil registrou 257 mortes violentas de pessoas LGBTQIAPN+, em 2023, e segue como o país mais transfóbico do mundo, né? Eu tenho algumas questões sobre isso, tá? Assim, é lógico que eu acho que é um absurdo, né, pessoas agredirem homossexuais e coisa e tal, mas transfobia não é qualquer morte de homossexual que é transfobia. Tem mortes de homossexuais que são até brigas entre homossexuais, acontece, né? Pessoas morrem, infelizmente, não deveria. Qualquer agressão, as pessoas têm direito à vida. Não deveria haver agressão violenta de ninguém contra ninguém. Mas transfobia é especificamente quando alguém agride, né, ou mata uma pessoa por motivo dela ser homossexual. Mas aí no Brasil virou assim, qualquer morte de homossexual, de transexual é transfobia. É o mesmo caso do feminicídio, que tem uma ideia totalmente trocada aqui no Brasil, né? Feminicídio seria a morte da mulher por ela ser mulher. Agora, por que a questão de uma briga de casal, por exemplo, e o homem mata a mulher, isso é por feminicídio sempre? No Brasil já está estabelecido, tá? Feminicídio sempre, todas as vezes, 100% das vezes.
E não necessariamente, ou seja, pode ser uma briga de duas pessoas, né? Se fosse um casal homossexual, poderia ter briga, poderia ter morte do mesmo jeito. Infelizmente, não deveria nunca ter. Mas o conceito virou esse, né? Homem atingir mulher, não interessa qual foi a situação, virou feminicídio. Da mesma forma. Então, assim, esses números de transfobia, de coisa. Eu questiono um pouco isso daí. Eu acho que o número não é tão grande assim. Mas, de qualquer forma, é um absurdo, concordo. O grande erro nessa história, o grande salto lógico nessa história, é justamente você dizer que aquele discurso que é defender uma ideia estava chegando à violência. O que não faz sentido nenhum. Palavras não geram violência, a menos que explicitamente reforcem isso. A menos que explicitamente alguém fale assim, não, vamos lá, vamos tacar fogo em não sei quem, vamos fazer não sei... Aí você está realmente chamando por violência, é outra história. Não era o que estava acontecendo nos livros, né? Então, é isso daí. Os 4 livros foram proibidos. O Dino falou que as editoras podem gerar novas cópias apenas se retirarem esses trechos que foram indicados como homofóbicos e coisa e tal. Mais uma vez, uma decisão monocrática. Olha que beleza, né? Não precisa mais, a STF não é mais colegiado. Os juízes são 11 juízes que decidem o que eles querem. Quando bate lá, eles fazem o que eles querem. Um absurdo completo isso daí. E lembra muito a queima de livros na Alemanha nazista, né? Que, ok, foi uma coisa mais dramática do que meramente uma decisão judicial, como o Flávio Dino fez, mas tem muitas semelhanças, porque era exatamente a mesma coisa. Os nazistas viam as ideias dele como as ideias corretas, as ideias modernas, as ideias de um mundo mais perfeito, né? Eram as ideias nazistas, na cabeça dos nazistas, e daí eles forçaram justamente os livros que que iam contra esse pensamento, que de alguma forma não apoiavam a ideia lá das ideias idiotas lá do Hitler, eles todos deveriam ser queimados e coisa e tal. E foi isso que aconteceu em vários lugares da Alemanha, justamente essa queima de livros, né? E o que o Flávio Dino está fazendo na nossa era da informação descentralizada e distribuída é basicamente a mesma coisa, queima de livros digitais. O problema todo é o seguinte, né? Lá na época da Alemanha nazista aconteceu um pouco disso também. Os poucos livros que sobraram acabaram ganhando uma fama enorme, o pessoal circulando entre eles e coisa e tal. Mas eram poucos, então como o livro físico era difícil de ser reproduzido e coisa e tal, a coisa ficou mais complicada. Agora, na era da informação descentralizada e distribuída, além de ser absurda a decisão do Flávio Dino, acontece aquilo que eu menciono para vocês, que é o efeito Streisand, né? Você chama atenção para um fato muito mais, que antes era uma coisa pequena, um negócio que afetou ali, tinha meia dúzia de livros ali que ninguém viu. E olha só, ainda tem isso, tá? Eram livros técnicos de direito, ou seja, de uma impressora pequena, de uma editora pequena. Ou seja, livros que estavam... ninguém sabia que existia, ninguém lia esse livro, ninguém teve alguma coisa com isso, né? Agora, com essa decisão do Flávio Dino, isso tende a ficar muito mais conhecido, isso tende a se espalhar muito mais. Eu tenho certeza que vai ter gente procurando esses livros por aí, publicando na internet, colocando em outros fóruns e coisa e tal. Acho um absurdo isso. Por exemplo, no Brasil é proibido o Mein Kampf, né? Aí você acha a cópia do Mein Kampf na internet a hora que você quiser, se você quiser ler. O Mein Kampf, para quem não sabe, é o livro do amigo do Flávio Dino lá, o Hitler, né? A Minha Luta, né? Que ele falava justamente sobre como transformar a Alemanha e coisa e tal, o Terceiro Reich, aquela coisa toda. É o que eu acho, de novo, sou totalmente contrário às ideias do Mein Kampf, mas acho um absurdo proibir livro. Não tem lógica isso, não tem sentido esse tipo de coisa. As ideias têm que circular até para serem contrapostas, até para serem questionadas, até para serem argumentadas. Olha aqui o nome dos livros. Eu nem sabia, nem conhecia esses livros aqui, ó. Curso Avançado de Biodireito, Teoria e Prática do Direito Penal, Curso Avançado de Direito do Consumidor e Manual de Prática Trabalhista. Terríveis os livros. Os livros da editora... Como é que é o nome da editora? Conceito Editorial. Uma editora pequena, ou seja, era uma coisa totalmente irrelevante. Graças a essa ação, aí acabou se tornando algo enorme e divulgando mais as ideias do que eles imaginavam, ou seja, mais um erro, claro, desse pessoal que é da época do bit lascado, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.